Olá, graça e paz, eu sou a Giovana Jaques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Seguimos aqui caminhando pelo livro de Levítico e quem de nós aqui nunca ouviu de alguém ou nós mesmos falamos, que Levítico ele é um livro muito difícil, que é pesado, porque ele é um livro com muitas regras. Muitas pessoas aí começam a leitura bíblica e acabam parando aqui, porque não dão conta, porque acham até que isso não tem a ver com os nossos dias de hoje. Mas quando nós caminhamos com calma e com o coração aberto, nós percebemos algo totalmente diferente. Que Levítico ele não é um livro distante da nossa realidade. Ele fala sim de relacionamento, de limite, de cuidado, de preparo. E acima de tudo ele fala de um Deus que deseja habitar no meio do seu povo. Isso é maravilhoso. Nos capítulos 7 ao 9, que é o que nós vamos estudar hoje, nós vemos algo muito precioso. Que Deus ele não apenas ensina o que é santo, ele mostra como viver aquilo que ele ensinou. Aqui nós aprendemos que a glória não aparece por acaso. Ela se manifesta sim onde há gratidão, onde há obediência, onde há reverência e onde há preparo. No capítulo 7, Deus continua falando sobre as ofertas. E uma delas chama a atenção de forma muito especial. Ele fala da oferta pacífica, que podia ser apresentada ali como uma ação de graças. Isso nos revela algo muito bonito sobre o coração de Deus. Deus ele não quer apenas sacrifício por pecado, ele também deseja ser honrado quando tudo vai bem. Deus ele valoriza quando nós paramos para agradecer, quando nós paramos para dizer: Senhor, muito obrigada. Obrigada pela salvação, obrigada pelo livramento, obrigada pela provisão, por mais um dia, por ter me sustentado quando eu achei que não conseguiria. Aqui nós aprendemos algo muito importante para os nossos dias tão acelerados. Gratidão precisa ser algo intencional. Se não pararmos, não agradecemos. Se a gente não parar para refletir, não vamos celebrar. E celebrar a bondade de Deus também é espiritualidade. Trazer a lembrança o que Ele fez fortalece a nossa fé para aquilo que ainda vai vir da parte dele. Mas junto com a celebração, Deus estabelece limites claros. Quem estivesse impuro não poderia participar da comunhão. E isso não tem a ver com rejeição, tinha a ver com responsabilidade espiritual. Deus aqui está ensinando ao povo que o pecado não tratado, ele contamina, ele adoece e ele se espalha. Por isso, em alguns momentos, o afastamento era necessário. Não era para excluir, mas era para restaurar. E isso fala profundamente com a nossa realidade hoje. Nós vivemos uma geração que confunde amor com permissividade, mas a Bíblia nos ensina que amar também é confrontar. O pecado precisa ser tratado, o erro precisa ser corrigido e às vezes isso exige disciplina. E a disciplina que às vezes dói não é um castigo. Pelo contrário, disciplina é um caminho de cuidado. É o amor que protege a pessoa e a comunidade em que ela vive. Mais adiante na palavra aqui, Deus também deixa algo muito claro, que o sangue e a gordura pertencem a Ele, que não poderia ser tocado. A vida pertence a Ele. Isso nos lembra que nem tudo na nossa vida é nosso. Existem áreas, queridos, que são muito sagradas. Existem limites que não podem ser negociados. E intimidade com Deus nunca elimina a reverência, pelo contrário. Quanto mais perto, mais temor. Quanto mais amor, mais cuidado. O capítulo 8 fala em crer e obedecer. Nós vemos aqui algo solene acontece. Moisés consagra Arão e seus filhos ao sacerdócio. E o texto faz questão de repetir uma frase várias vezes, como o Senhor havia ordenado. Essa frase aparece 11 vezes nesse capítulo. 11 vezes Deus reforça que nada ali estava sendo feito por opinião humana, emoção ou improviso. Aqui nós aprendemos algo essencial para a nossa caminhada de hoje. Fé verdadeira se expressa em obediência. Não existe vida cristã madura sem submissão à vontade de Deus. Não existe crescimento espiritual sem alinhar nossos passos à sua palavra. Arão e seus filhos são lavados. Antes de se vestir, é preciso limpar. Antes de ser usado, é preciso ser tratado.
Eles são vestidos com roupas específicas e depois são ungidos com óleo. O óleo representa a capacitação do Espírito, a separação para algo santo. Nada ligado a Deus pode ser tratado de qualquer forma. E isso nos leva a refletir como nós temos tratado aquilo que é santo na nossa vida. Como nós temos tratado a nossa casa, a nossa família, o nosso tempo com Deus e principalmente as nossas palavras. O texto continua falando sobre Urim e Tumim, objetos ali que eram colocados no peitoral do sumo sacerdote, objetos que eram usados para discernir a vontade de Deus em decisões importantes. Isso nos lembra que liderança espiritual não anda por achismo, não decide apenas pelo que sente, busca a direção do Senhor. Em tempos de tantas vozes, tantas opiniões e tanta pressa, isso é um chamado urgente. Voltar a perguntar a Deus antes de decidir. Um momento profundamente simbólico aqui nesses capítulos acontece quando o sangue é colocado na orelha direita, no polegar direito, no polegar da mão direita e no polegar do pé esquerdo. Isso representa uma consagração completa. Ouvidos consagrados para ouvir a voz de Deus, mãos consagradas para servir com pureza, pés consagrados para andar nos caminhos certos. Deus não quer apenas partes de nós, Ele deseja o todo. Algo muito importante aparece aqui. Arão não se consagrou sozinho, ele foi preparado por Moisés. Isso nos ensina que ninguém serve bem sem ser antes cuidado. Ninguém sustenta uma responsabilidade espiritual sem preparo. Chamado sem tratamento gera desgaste, não gera glória. E no capítulo 9, vem a preparação para a glória. No capítulo 9, o clima muda. Depois de dias de preparo, chega um momento tão esperado. Moisés diz ao povo: hoje o Senhor aparecerá a vocês. Essa frase atravessa o texto e atravessa o nosso coração. Imagina ouvir isso hoje. Imagina saber que Deus vai se manifestar de forma clara. Como você se prepararia? Como que precisaria assim, ser ajustado? O que a gente precisaria deixar de lado? O que precisaria ser tratado? Aqui Arão oferece sacrifícios por si mesmo e pelo povo. Isso nos lembra que ninguém está acima da graça, nem mesmo o sacerdote. Depois Moisés e Arão entram na tenda do encontro, então acontece algo extraordinário. A glória do Senhor aparece, o fogo sai da presença de Deus e consome a oferta. O povo vê, o povo grita, o povo se prostra. A presença de Deus se torna real, visível e incontestável. Não era um espetáculo, era revelação. A glória não veio para assustar, mas para mostrar quem Deus é, porque quando a glória de Deus se manifesta, ela transforma. Mas Levítico também nos ensina algo sério. A presença de Deus é maravilhosa para quem está preparado, mas é extremamente perigosa para quem trata o santo com descuido. Por isso, tanta insistência do Senhor em santidade, obediência e reverência, e até nossas palavras entram nisso, porque palavras elas constroem ou elas destroem, palavras curam ou elas ferem, elas aproximam ou elas afastam. Tudo que envolve Deus envolve responsabilidade. Então, mais uma pergunta vem para nós. Quando foi a última vez que a presença de Deus foi tão real ao ponto de nos colocarmos de joelho diante dele? Deus tem sido alguém próximo na nossa vida? Ou Deus tem sido alguém distante? Nos capítulos 7 a 9 de Levítico nos mostram que Deus deseja se manifestar. Ele se alegra em se revelar. Ele se alegra em mostrar a sua glória. Mas Ele também nos ensina como nos preparar para esse encontro. Estamos preparados? Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Nós seguimos caminhando, aprendendo a viver com gratidão, com obediência e reverência, aprendendo a nos preparar para essa glória que transforma. Até amanhã.